Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isaías Costa. Esse é o estudo da obra Arrancar Máscaras, Abandonar Papéis, do John Powell. Esse é o nosso quinto encontro e hoje nós vamos ver o capítulo 2, gente. O capítulo 2, ele é relativamente curto e nós vamos ver no único encontro, certo? Esse encontro a gente vai concluir o capítulo 2. Ele fala, gente, sobre um tema fantástico que nós vamos desenvolver, que são as dádivas. As pessoas como sendo dádivas, como sendo preciosidades na nossa vida. Esse livro fala sobre melhorar a comunicação e a gente tem essa ferramenta incrível, né, que é a percepção, né, de que as pessoas elas são preciosas, as pessoas elas são dádivas na nossa vida. Quando a gente internaliza isso, a gente consegue melhorar muito a comunicação, porque sabe que a gente está diante de pessoas que são muito importantes, por mais que no primeiro momento possa não parecer, né? Então nós vamos falar sobre isso hoje, acompanha que vai ser bem bacana. E eu queria até já iniciar comentando uma coisa legal, que é esse livro eu li, né, há alguns anos, eu já escrevia no meu blog, né, quando eu li esse livro, e ele me inspirou demais na época a escrever vários textos. Eu escrevi alguns textos a partir desse livro. E um dos primeiros que eu escrevi foi a partir desse capítulo, o capítulo 2, e tem exatamente o mesmo título desse vídeo. As pessoas são dádivas. Eu vou colocar aqui na descrição, caso vocês queiram ler, né, ele vai complementar as reflexões que a gente está fazendo aqui hoje. E além disso, um tempo depois, eu também gravei um podcast curtinho, mas que explica bem, né, o que é a ideia, a proposta desse capítulo, certo? Então vocês vão ter esses complementos de um texto do meu blog e de um podcast que eu também gravei, trazendo essa mesma temática, né, das pessoas como sendo dádivas na nossa vida. Então, vamos lá, antes de a gente começar, né, agradecer a vocês que estão acompanhando esse estudo pelo canal do YouTube Isaías Costa. Convido vocês a se inscreverem no canal, já sempre dar um joinha nos vídeos, é muito importante, gente, vocês darem um joinha para poder o estudo se expandir, atingir mais pessoas, né? Os vídeos eles serem colocados como recomendações para outras pessoas que estejam pesquisando temáticas relacionadas principalmente com a comunicação, certo? Então assim vocês vão estar ajudando imensamente esse estudo, né, para chegar para mais pessoas. Então dê um joinha nos vídeos que vocês vão realmente estar, né, contribuindo imensamente para isso. Agradecer também pelo Instagram, quem está acompanhando pelo Instagram, Isaías Costa 14. Eu sempre coloco lá no IGTV para quem quiser acompanhar, né? Tem muita gente assistindo por lá, né? Que hoje em dia é a rede mais utilizada, né? Que tem mais pessoas, é o Instagram. Então é uma forma de expandir esse estudo e atingir mais pessoas, né? Se quiserem me seguir também, fiquem à vontade. Isaías Costa 14, além dos vídeos, eu sempre compartilho frases, pensamentos, textos meus, sempre voltando para o autoconhecimento. Ou então no podcast, que é o Para Além do Agora, tanto no SoundCloud quanto no Spotify. Eu tenho nas duas plataformas, né? Muita gente prefere só ouvir, então vocês têm essa possibilidade. E lá é bacana porque vocês podem fazer o download de todos esses estudos e ouvir quando e onde quiserem, mesmo onde não tiver internet, né? Deixa salvo no celular e escuta quando e onde quiser, né? Fica ao critério de vocês a plataforma melhor para acompanhar esses estudos, tá certo, gente? Então vamos lá começar nesse segundo capítulo que fala sobre as pessoas serem dádivas na nossa vida. Ele começa dizendo, Somerset Maugham escreveu em O Fio da Navalha o seguinte: pois os homens e as mulheres não são somente eles mesmos. São a região onde nasceram, o apartamento da cidade onde aprenderam a andar, as brincadeiras que brincaram na infância, as conversas fiadas que ouviram por acaso, os alimentos que comeram, as escolas que frequentaram, os esportes que praticaram, os poemas que leram e o Deus em que creram. Somerset Maugham, do livro Fio da Navalha. Isso aqui é maravilhoso, né, gente? Porque ele está comentando, né, sobre as coisas, né, diversas que compõem a vida das pessoas, né? As pessoas elas não são simplesmente, né, um corpo que está aqui, que vai morrer um dia. Não. Elas têm muitas histórias, elas têm muitas vivências, muitos aprendizados, muitos compartilhamentos. E aqui ele tem falado sobre isso,
Ele inicia esse capítulo falando isso, que as pessoas elas têm muitas histórias. Todo mundo tem muitas histórias para contar. E essa é uma das premissas, digamos assim, para que você se conecte com os outros. Você sempre vai estar diante de alguém cheio de histórias para contar. E nessas histórias você pode aprender e na troca, no diálogo, você também pode ensinar. É nessa toada que nós vamos nos encaminhar nesse vídeo de hoje, tá certo? Às vezes podemos achar que não, mas cada um de nós é um mistério único. O mistério que é você e o mistério que sou eu nunca existiram antes. Jamais existirá alguém exatamente como você ou como eu. A combinação de qualidades e talento que é você, uma embalagem que nunca foi feita antes. É também singular, tão singular quanto as suas impressões digitais. E só você pode partilhar seu mistério e talento comigo. Também é verdade que assim como cada floco de neve e cada grão de areia na praia tem uma estrutura singular, assim também sou diferente de todos os seres humanos de toda a história humana. O tesouro da minha singularidade é meu para doar ou recusar. Aqui, gente, é tão incrível o que ele está falando, porque ele mostra sobre a singularidade de cada ser humano, né? Você é único, eu sou único, cada um de nós está nesse planeta para uma missão que é totalmente única, né? Sem você, né, o mundo seria um pouquinho mais pobre, digamos assim. Falando isso, eu sempre me lembro daquela frase clássica, né, da Madre Teresa de Calcutá, né, que foi uma pessoa incrível, né, que revolucionou, né, lá na Índia, né, cuidando, né, das pessoas mais pobres, mais miseráveis. Ela dizia, né, que eu sou só uma gota no oceano, mas sem essa gota o oceano seria menor. Ou seja, cada um de nós é importante para o todo, né? E então aqui ele está falando sobre isso. Tudo no universo é singular. E aqui eu até me lembrei, há poucos dias eu estava ouvindo, gente, uma live muito interessante com o Rossandro Klinger, né, que é um grande psicólogo brasileiro, bastante conhecido. Ele sempre vai para o programa da Fátima Bernardes, e ele falava brincando, né, nessa live, que é como se nós, né, quando a gente não reconhece o nosso valor, quem nós somos, é como se a gente estivesse meio sacaneando com Deus, sabe? Porque cada um de nós, gente, sendo único, né, a gente tem uma impressão digital única, a cor da nossa íris é única, né, os nossos talentos são únicos, a forma da gente se expressar no mundo é única, sabe? E aí é tipo uma sacanagem com Deus a gente recusar tudo isso e querer ser como os outros, né? Porque ele até estava brincando, né, na live de que assim, é uma trabalheira, digamos assim, gigantesca, né, enfim, desse mistério todo, né, que ele chama de Deus e divindade, né, para produzir bilhões de seres humanos, todos únicos, né? Vocês já param para pensar nisso? O mundo hoje tem quase 8 bilhões de seres humanos, aproximadamente 7,8 bilhões de seres humanos. Cada um é individual, cada um é singular, não existe ninguém igual a ninguém. E aí ele estava falando sobre isso, é uma sacanagem, né? Às vezes as pessoas dizerem, poxa, eu queria ser que nem o Rossandro Klinger, né? Esse cara que é um palestrante requisitadíssimo, né? Que dá palestra para milhares de pessoas. Ele falava isso, poxa, como assim, né? Você querer ser como eu, né? Ele falando lá nessa live, eu achei maravilhoso. Isso vai totalmente ao encontro do que eu estou falando agora, né? O grande exercício, né, do autoconhecimento é você trabalhar o seu autoconhecimento, a sua autoconfiança, o seu amor próprio, para que você se veja como alguém que é único, que é singular e que é importante. E que sem você o mundo seria diferente, seria um pouquinho mais pobre. Não é bacana essa visão? Então, assim, quem não conhece ainda, gente, o Rossandro Klinger, até sugiro, né, sigam lá no Instagram. Ele tem feito nesse período de pandemias lives quase todos os dias, e ele sempre tem palavras muito confortadoras para nós. Eu aprendo muito com ele, né? E assim que eu vou aprendendo com ele, eu trago um pouquinho para cá e na minha forma transmito isso para vocês. Não é bacana?
Só para complementar isso, vale a pena falar também, né? Eu tenho a minha forma de me comunicar, que é totalmente diferente da dele. Eu não fico querendo ser o Roçando Klinger, não, de forma alguma. Eu sou eu, gosto de ser como sou, aprendo com ele e trago pra cá as coisas que aprendo com ele da minha forma, do meu jeito, transmitindo a minha energia, sabe? Isso é maravilhoso, gente. Isso é um aprendizado. Todos nós podemos aprender isso e assim a gente vai ganhando autoconfiança, a gente vai desenvolvendo mais esse amor próprio e a gente vai desenvolvendo os nossos talentos de uma forma muito especial, muito única. Pensem sobre isso, tá certo, gente? Continuando. O poeta Cummings, que é um grande poeta americano, escreveu certa vez: e agora você é, e agora eu sou e somos um mistério que nunca acontecerá de novo. É maravilhoso isso daqui. E agora você é, e agora eu sou e somos um mistério que nunca acontecerá de novo. Ou seja, cada pessoa que veio para esse mundo, que está aqui, que já foi, o que virá, são únicas. Já pensou nisso, gente? Quanto isso é grandioso? Os bilhões e bilhões e bilhões de seres humanos que já passaram na Terra, que estão aqui agora e que virão, todos são únicos. Ou seja, o mistério que há por trás de tudo isso é quase inimaginável, né? Quando a gente começa a pensar nessa grandeza, né, de quanto tudo que é criado é extremamente singular, é um mistério que faltam palavras para que a gente descreva isso, quanto isso é grandioso, não é? Se você preferir recusar-me o seu dom, serei privado de partilhar do mistério e experiência singular que é você. Da mesma forma, posso negar-lhe a experiência indireta de como é ser eu. Exatamente como ficaremos privados para sempre por causa dessa mútua recusa. O oposto também é verdadeiro. Podemos ficar para sempre enriquecidos por uma franqueza e um partilhar mútuos. A participação indireta na existência humana singular e de outra pessoa é sempre enriquecedora. Essa é a grande dádiva da comunicação. Aqui o que ele está falando, gente, é incrível. É pedagogia pura. O que ele está colocando aqui, até quando eu estava lendo, eu me lembrei, né, do grande Paulo Freire, né, que foi um dos maiores educadores que o nosso país já teve. Outro ser humano extremamente singular, único. Nunca vai existir outra pessoa como foi o Paulo Freire, assim como nunca vai existir outra pessoa que seja como eu ou como você que está me assistindo agora. O Paulo Freire, gente, ele tinha uma frase super conhecida, né, que foi uma das frases mais propagadas dele, sobre a questão de ensinar e aprender. Ele dizia: o professor, ele aprende ao ensinar e o aluno, o estudante, ele ensina ao aprender. Essa troca, ela é incrível. O professor, ele aprende ao ensinar e o aluno, o estudante, ele ensina ao aprender. Essa troca, gente, ela é incrível. É isso que faz com que os relacionamentos, as pessoas, sejam dádivas. Porque a gente está sempre ensinando e aprendendo. Todos nós somos professores e alunos. Eu estando aqui à frente desse projeto, gravando esses vídeos, trazendo essas reflexões, eu estou ensinando, mas eu estou muito mais aprendendo nesse processo. Porque a primeira pessoa que está ouvindo, digamos assim, o que eu estou falando, sou eu mesmo. Percebe como isso é bonito? Então, mesmo que eu já comentei um pouco sobre isso, mesmo que esses vídeos eles sejam vistos por pouquíssimas pessoas, eu vou estar aprendendo, então já está valendo, né? Tem muitas pessoas que às vezes, até abrindo um parêntese, né? Às vezes elas ficam receosas de criar um canal no YouTube, trazer materiais para a internet. Elas ficam pensando, poxa, vai ser visto por pouca gente, não vai fazer nenhum sucesso, ninguém vai saber quem é essa pessoa que está aqui falando, esse canal. Às vezes as pessoas elas se prendem nisso, mas elas não percebem que à medida que vão exercitando essa fala, trazer vídeos, compartilhar, elas estão elas próprias aprendendo e crescendo nesse processo. Essa percepção, ela é maravilhosa, né? Ela me motiva muito, né? É claro que é bom quando você vê que as pessoas estão assistindo, estão gostando, estão dando feedback,
mas a primeira pessoa que está ouvindo, que está aprendendo o que você está falando é você mesmo. Eu falo isso me colocando aqui, né? Então, só para fechar o que eu estava comentando, é isso. Todos nós somos professores e alunos, a gente ensina e a gente aprende. E é nessa troca que a gente vai percebendo o quão é maravilhoso, o quão é grandioso é ser humano e estar nesse planeta, estar encarnado nesse planeta. Tá certo, gente? Quando me disser quem é você, quando partilhar a sua singularidade comigo, levar-me-á a um mundo diferente, a um tempo e lugar diferentes, a uma família diferente. Você partilhará sua antiga vizinhança comigo e me contará as histórias que ouviu quando criança. Levar-me-á a vales e a cumes de montanhas que nunca vi antes. Você me conduzirá a arcas secretas de experiências que não eram parte da minha vida. Apresentar-me-á as emoções, esperanças e sonhos que nunca foram meus. E isso só poderá ampliar as dimensões da minha mente e do meu coração. Ficarei para sempre enriquecido pelo nosso partilhar. Meu mundo de experiências ficará para sempre ampliado por causa da sua bondade para comigo. Aqui o que ele está falando, gente, é tão incrível, né? É até abrindo outro parêntese, né? Eu estou gravando esse vídeo no dia 28 de agosto. No dia anterior, 27, foi o dia do psicólogo. E eu escrevi um pequeno texto, né, nas redes sociais que eu falava exatamente sobre isso. A meu ver, o maior dos privilégios que uma pessoa pode ter é ser ouvida, né? Quando você fala para alguém e essa pessoa ali escuta completamente, isso é a melhor coisa do mundo. Isso não tem nem dinheiro que pague, gente. É por isso que hoje em dia tem crescido, né, a busca das pessoas por psicólogos, psicanalistas, terapias, porque elas sabem que naquele momento, mesmo que elas estejam pagando para isso, elas vão ser ouvidas, elas vão ser 100% ouvidas. Vai ter uma pessoa que está lá 100% presente para elas e que vai se conectar com as suas realidades. Isso é maravilhoso, gente. Então, só reforçando aquilo que eu comentei, que eu escrevi, né, ontem no dia do psicólogo, né, para quem estiver assistindo esse vídeo no dia 28, né, eu fiz essa homenagem, né, aos psicólogos. Eu não sou psicólogo, mas me utilizo de muitas ferramentas da psicologia e eu vejo que o grande papel do psicólogo é esse, é ser esse canal de escuta e que fala ao coração, né, fala de coração para coração. E aqui o que ele está colocando é isso. Quando alguém fala sobre a sua vida, as suas experiências, isso é muito único. E ao ouvir, você pode aprender muito mais. Né? Tem até aquele ditado, né, que diz, certamente você já ouviu, nós temos 2 ouvidos e uma boca, porque a gente precisa ouvir mais e falar menos. A gente aprende muito mais ao ouvir do que ao falar. Né? Eu faço esses vídeos, gente, mas eu, na maior parte do meu tempo, eu muito mais escuto do que falo. Né? Eu acho maravilhoso. Eu acompanho lives de diversas pessoas que eu gosto, acompanho podcasts, vídeos no YouTube, porque dessa forma, ao ouvir, eu vou estar aprendendo coisas novas. E muitas delas eu compartilho aqui com as minhas palavras, interpretando ao meu modo, de coisas que eu fui aprendendo e que foram entrando, digamos assim, no meu repertório de vida. Então reflitam sobre isso. Aqui a gente já está falando sobre a dádiva de ser humano, o quanto é incrível ser humano, beleza? A maioria das pessoas não se sente assim. Comumente se supõe que, se eu desabafar com você, vou afligi-lo. Alguns dizem a mesma coisa sob outro aspecto. As pessoas não desejam me ouvir, já têm bastantes problemas. Existe verdade nisso? Isso aqui, gente, é tão incrível, principalmente essa segunda aqui, ó. As pessoas não desejam me ouvir, já tem bastantes problemas. Eu, gente, já falei isso tantas vezes. Ainda hoje eu me pego falando isso. Às vezes eu fico achando que se eu falar do que eu tô passando, do que eu tô sentindo, a outra pessoa ela pode não gostar, né? Só que se você não falar, se você não se expressar, é só você que perde nesse processo. E você nunca vai saber, se você não falar, como é que o outro vai reagir, entende?
eu tenho procurado cada vez mais exercitar isso. Eu só vou saber como é que o outro vai reagir ao que eu vou falar se eu falar, né? Se eu ficar calado, como é que eu vou saber? Aí é nessa hora que eu até reforço essa questão de você falar com jeitinho, né? Se você falar com jeitinho, se você falar de uma forma empática, de uma forma amorosa, a possibilidade de você ser acolhido e da outra pessoa lhe ouvir de verdade, é muito grande. Então aqui é até um exercício de comunicação não violenta, né? Esse livro, gente, ele foi escrito há bastante tempo, né? Ainda não tinha sido muito desenvolvida, né, a CNV, a comunicação não violenta, mas com certeza essa obra serve demais para as pessoas que querem se desenvolver nessa área que eu acho tão incrível. É uma das áreas que eu estou sempre buscando novos conhecimentos, aprender coisas novas, porque é fundamental, principalmente para quem é terapeuta, né? Para quem é terapeuta, ter essa linguagem empática, amorosa, é super importante, tá certo? A autorrevelação em si e por si nunca é um peso. É importante perceber que em mim e por mim mesmo sou um dom. Se eu lhe fizer esse dom como um ato de amor por meio de uma honesta autorrevelação, ela não será um peso. Será o dom incondicional da comunicação. Era o que eu estava falando. Tudo depende da forma que você fala. Se você fala com sinceridade, né, arrancando essas máscaras e abandonando os papéis, como é a proposta desse livro, vai haver uma conexão. Você realmente vai conseguir se comunicar efetivamente, de coração para coração, com a outra pessoa. Dádivas nunca são um peso, a não ser que imponham condições. Ao partilhar, não lhe pedirei nada, apenas que escute com empatia. Aqui eu até grifei, né, gente, porque isso daqui é um mega desafio, né? Você falar e a outra pessoa acolher o que você fala com empatia, isso por si só já é um mega desafio. Tem muitas pessoas que não conseguem isso, ouvir e acolher o que você está falando, sem ficar dando pitaco, sem ficar lhe criticando, sem ficar recriminando. São poucas as pessoas que conseguem de fato ouvir, né, totalmente o que você está falando, né, sem se impor, né, e sem interromper, sabe? É um baita exercício, mas que é possível. Minha autorrevelação não lhe fará outras exigências, apenas que acolha o meu partilhar com delicadeza e agrado. Ao lhe fazer o dom de mim, estou, na verdade, dando-me a você. É minha dádiva mais preciosa, talvez a minha única dádiva verdadeira. Ou seja, é quando eu me expresso como eu realmente sou. Sem máscaras, né, sendo sincero, eu estou revelando a você quem eu sou. E isso, gente, é extremamente transformador. Quanto mais a gente fizer isso, mais nós estaremos contribuindo para a construção de um novo mundo, onde as pessoas elas não estejam mascaradas, né, fingindo ser quem elas não são. Eu sei que nós ainda estamos meio longe disso, né? Mas tudo começa pelo movimento, né? Eu estou fazendo esse estudo muito nessa esperança, né, de que as poucas pessoas que estejam acompanhando esse estudo, elas parem, pensem, reflitam e aos pouquinhos vão se transformando. E dessa forma a gente vai criando uma corrente do bem, como se diz. Você leva para outra pessoa e depois para outra, para outra, para outra. Quando você menos espera, um montão de gente já foi tocada por essa mudança. Então é muito bacana a gente ver que aos pouquinhos que as coisas elas vão se firmando e elas vão gerando resultados maiores, né, para mais pessoas, tá certo? Há algum tempo deram-me um escrito anônimo denominado As Pessoas São Dádivas. Gostaria de desenvolver algumas partes dele aqui. E aqui, gente, como eu tinha comentado no começo, o texto que eu escrevi no meu blog, né, foi a partir desse texto exatamente que eu vou ler agora. É um texto extremamente bonito, gente, que fala sobre o quanto as pessoas elas são importantes e o quanto cada um de nós, né, tem um papel nesse mundo. Né? E outra coisa que eu acho super bacana, gente, é a palavra dádiva, né, que eu até comentei um pouco tanto no texto como no podcast. A palavra dádiva ela é quase um sinônimo da palavra dom. E dom, ela está sempre relacionada com o momento presente,
com o aqui e agora. Então, quando você fala de dádiva, você está falando do que há de mais precioso na vida, que é o momento presente. E essa palavra dádiva, na raiz dessa palavra, ela é como se fosse tipo um derivado do verbo dar, do verbo doar. Ou seja, quando você fala das pessoas como dádivas, é aquilo que elas dão, que elas oferecem para o mundo. Você, sendo uma dádiva, você tem algo a oferecer para o mundo, que são seus dons, os seus talentos. Né? Cada um de nós tem os seus talentos para oferecer para o mundo. Eu já falei aqui várias vezes que no meu caso é a educação. Eu, como professor, eu estou no meu lugar, digamos assim. Eu encontrei o meu lugar. E dessa forma eu consigo ser o melhor que eu posso ser. Você, dentro das suas áreas, da área que você se identifica, né, que você vê que você faz bem, né, você pode contribuir imensamente para o coletivo. Né? Então, essa é a ideia, né, por trás da palavra dádiva. Não é bacana isso? Nem todo mundo sabe. Na realidade, poucas pessoas sabem disso, da etimologia da palavra dádiva. Ela é como sendo tipo o passado do verbo dar, doar no latim. Né? Então, sempre que você fala sobre dádiva, ela está associada com doação. Doação dos seus dons, né, dos seus talentos, de quem você é. Todos nós somos dádivas, porque todos nós temos talentos, temos dons para oferecer ao mundo. Tá certo? Então vamos para a leitura desse texto incrível. Vocês vão gostar demais dele, viu, gente? As pessoas são dádivas de Deus para mim. Já vêm embrulhadas, algumas lindamente e outras de modo menos atraente. Algumas foram danificadas no correio, outras chegam por entrega especial, algumas já estão desarmadas, já estão desamarradas, outras hermeticamente fechadas. Mas o invólucro não é a dádiva, e essa é uma importante descoberta. É tão fácil cometer um erro a esse respeito, julgar o conteúdo pela aparência. Às vezes, a dádiva é aberta com facilidade. Às vezes é preciso a ajuda de outros. Talvez porque tenham medo. Talvez já tenham sido magoadas antes e não queiram ser magoadas de novo. Pode ser que já tenham sido abertos e depois jogados fora. Pode ser que agora se sintam mais como coisas do que como pessoas humanas. Sou uma pessoa, como todas as outras. Também sou uma dádiva. Deus encheu-me de uma bondade que é só minha, e contudo, às vezes, tenho medo de olhar dentro do meu invólucro. Talvez eu tenha medo de me desapontar. Talvez eu não confie em meu próprio conteúdo. Ou pode ser que eu nunca tenha realmente aceitado a dádiva que sou. Todo encontro e partilhar de pessoas é uma troca de dádivas. Minha dádiva sou eu, a sua é você. Somos dádivas um para o outro. É maravilhoso esse texto, né, gente? Ele não tem uma autoria conhecida, né? Ele é de autoria desconhecida, mas a mensagem que ele traz é riquíssima. Ela é maravilhosa. E aqui ele está falando, né, sobre as diversas pessoas. Umas elas se abrem facilmente, outras não. Aqui, gente, tem tanta coisa de psicologia por trás, porque assim, as pessoas às vezes que são mais reprimidas, mais reclusas, é porque elas já sofreram muito. E aí é tipo um mecanismo de proteção. Elas não se abrem muito para o mundo porque elas já sofreram tanto que elas têm medo de sofrer ainda mais. Elas ficam internamente com aquele pensamento: caramba, essa pessoa ela quer meu mal, ela quer me destruir, ela quer me derrubar. Porque isso já aconteceu antes, entende? A gente nunca conhece a história pessoal das pessoas, a gente só vai conhecer à medida que adentrar, que ouvir, né, que dialogar, entende? E esse texto ele tem toda essa sutileza, essa sensibilidade para falar sobre isso. As pessoas que são mais abertas, digamos assim, é porque elas já se trabalharam muito mais essa questão emocional. E elas têm mais autoconfiança, mais amor próprio. E aí eu falei, né, como cada um de nós somos dádivas, cada um está no seu caminho, cada um está no seu processo. A gente nunca pode se comparar com ninguém. Na realidade, o que a gente tem que fazer, né, que é a proposta desse livro?
se alguém está sofrendo, se alguém não consegue ter essa abertura, na realidade o que a gente tem que fazer? A gente tem que ajudar. A gente tem que tentar entrar no universo dela para tentar compreender por que ela é tão reclusa, por que ela tem tanto medo. E a partir daí, ela aí por si só, quebrando os seus medos, né, jogando esses medos fora e aí se abrindo para o mundo, se abrindo para a vida e desenvolvendo seus dons, desenvolvendo seus potenciais. Não é maravilhoso isso, gente? Eu acho isso tão incrível. E aqui eu queria até abrir um outro parêntese, né, que é para falar sobre uma história que eu ouvi há um tempo e que me tocou muito, né, de um amigo meu, que é o João Vale Neto. O João Vale Neto, ele é um grande professor, né, que faz parte do SEB, né, que é o Centro de Estudos Budistas Bodhisattva, né, que é bastante conhecido, né, budista. Ele é um dos tutores, né, do SEB. E uma vez, eu assistindo um vídeo dele, ele estava comentando sobre o cachorrinho que ele cuida, né, que o cachorrinho que ele cuida, ele pegou na rua. Era um cachorrinho de rua e ele era muito arisco, né, qualquer coisinha ele mordia, ele latia demais com ele próprio, né, com o próprio João. E aí o que aconteceu? Pelo amor, né, pelo cuidado que ele tinha, com o passar do tempo e assim, tipo assim, respeitando de certa forma o tempo, né, do cachorrinho, e foi questão de algum tempo, algumas semanas, ele se tornou extremamente dócil. Ele ficou tão dócil de um jeito que ele ficou parecendo um bobão, assim, aquele cachorro bem bobão, assim, que chega já pedindo carinho, lambendo, né? Foi uma transformação completa. E o que causou essa transformação completa nele, no cachorrinho que ele adotou? O amor. Esse amor profundo, né, que ele tinha, foi fazendo com que, de certa forma, ele quebrasse as suas resistências e fosse se tornando mais manso, mais dócil. Se a gente vê isso acontecendo com os animais que a gente cria, o que pode acontecer com o ser humano, gente? É muito parecido. Assim, essa história me tocou muito por conta disso, né? Porque a gente vê isso acontecendo com o animal, né? Se for você levar para o universo dos seres humanos, isso vai muito mais além, né? Um ser humano que é tratado com amor, que é tratado com carinho, com respeito, né? Que você compreende as suas dores, compreende aquilo que está passando, essa pessoa ela pode se transformar completamente. Ela pode se transformar até num grande ativista, numa pessoa que faça trabalhos importantes para o mundo, tipo a Madre Teresa de Calcutá da vida, né, sabe? Então, mais uma vez, eu reforço isso, todos nós somos dádivas, e a gente pode melhorar muito a nossa comunicação quando a gente sabe que a outra pessoa ela é preciosa, e a gente ouve, a gente se conecta de coração para coração, e a gente percebendo as suas dores, percebendo os seus sofrimentos, a gente pode se conectar de uma forma muito mais bonita com elas. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado, né, desse depoimento, que foi algo que me tocou muito, né, do João Vale Neto, né? E, inclusive, gente, até sugiro que vocês procurem lá no Instagram a página dele, né? Ele não faz muitas lives, né? Aqui acolá ele faz alguma live, mas sempre ele traz reflexões muito profundas que mexe com a gente, né? Muito voltado para o autoconhecimento. Ele é uma pessoa de muita sensibilidade, é um verdadeiro poeta, né? Ele sempre escreve, né, coisas assim que surge, né, de reflexões, compartilha nas redes sociais, e eu sempre aprendo muito com ele. É só vocês colocarem lá João Vale Neto, vocês vão encontrar a página dele no Instagram. Beleza, gente? Continuando. Alguns meses atrás, um homem de aparência triste procurou-me durante um encontro. Ele disse-me que já lera muitos dos meus livros, mas admitiu continuar com uma dúvida. Por que deveria contar-lhe quem eu sou? De que adiantaria isso? Apelei para o privilégio supostamente irlandês de responder a uma pergunta fazendo outra pergunta. Você acha que eu ficaria enriquecido se você partilhasse a sua história comigo? Sacudiu a cabeça com tristeza. Nem imagino isso. Ou seja, ele estava super triste, né? Ele não imaginaria que a sua história poderia tocar de alguma forma. Respondi, numa tentativa desajeitada de aplicar terapia de choque. Aí é que você se engana. Ou seja, ele mostrou, né, pela sua fala,
é que ele estava enganado, que a história dele poderia ser extremamente enriquecedora e é uma história riquíssima, com belíssimos momentos, né, que vale a pena ser compartilhados. Aí ele continua: às vezes receio que a maioria de nós somos como esse caro senhor. Achamos que precisamos ter uma história estrelada como uma noite junina para contar. Imaginamos que uma dádiva real deveria ter o perfume das rosas e um bordado de ouro nas pontas. A verdade é que toda história humana, se partilhada com outras pessoas como um ato de amor, alarga a mente e aquece o coração dessa pessoa. Isso aqui é muito bonito, viu, gente? A verdade é que toda história humana, se partilhada com outra pessoa como um ato de amor, alarga a mente e aquece o coração dessa pessoa. Aqui, gente, quando eu estava lendo essa parte, eu até me lembrei de outra pessoa que eu acompanho sempre, né, nas redes sociais, que eu acho incrível. Né, ele sempre traz uns insights muito bacanas, que é o Gustavo Tanaka. O Gustavo Tanaka é palestrante, né, ele já trabalhou em administração de empresas, né, e hoje em dia ele está expandindo muito o seu trabalho, né, para o lado da espiritualidade. Né, e uma das coisas que ele tem falado muito ultimamente é que ele consegue se conectar muito facilmente com a maioria das pessoas, porque ele consegue ouvir, né? Ele se coloca, antes de tudo, como um ouvinte muito atento, né? E eu acho isso maravilhoso. Eu acompanho muitas lives dele, eu percebo isso. Quando ele está ouvindo, né, ele se coloca na maior parte do tempo só ouvindo, ele está 100% presente. E as pessoas, elas são carentes disso. E aí ele falou, de certa forma, o segredo dele é esse, né, de conseguir se comunicar com muita gente e ter diálogos dos mais diversos possíveis, até mesmo diálogos espinhentos, como política partidária, por exemplo, ele consegue ter, porque ele se coloca como alguém que ouve. Né, e uma das coisas incríveis, né, que ele tem falado ultimamente, né, nas suas lives e vídeos que ele participa, é que você expresse o que você sente para o mundo. Né? Eu me inspirei muito nele em relação a isso. Né, eu comentei lá no outro estudo, né, do Poder do Agora, que eu era muito reticente a começar a fazer vídeos, né, e nessa pandemia é que veio esse despertar, digamos assim, para começar a fazer vídeos e enfim, né, compartilhar, né, experiências, vivências, conhecimentos. Né, ele fala muitas vezes, né, que ele tem vontade de ouvir outras pessoas, né, de ouvir pessoas que, assim, não são das grandes mídias, né, porque ele sabe que elas têm muitas coisas boas para contar, coisas bonitas para contar. E assim, quando eu ouvi isso, eu fiquei, caramba, que legal isso, porque é verdade, gente. Né? Eu sei que a maioria das pessoas, elas não têm trabalhos públicos, né, como esse meu agora, né, de colocar minha cara no mundo para falar. A maioria das pessoas, elas estão quietinhas, né, sem colocar sua voz no mundo, mas se elas fizessem isso, seria maravilhoso, seria incrível. Essa é a ideia, essa é a proposta, sabe? Que ele comentou e que eu estou agora reforçando e inclusive sugerindo vocês que o acompanhem, né, que ele é um cara sensacional, recomendo demais. Né, no Instagram é Gutanaka, ele está como Gutanaka e ele tem um podcast que eu sempre acompanho, que é Um Novo Olhar, o nome do podcast. Ele tem no YouTube e tem no Spotify, né, Um Novo Olhar. Essa fala, gente, eu acho incrível. Realmente ela, a meu ver, ela é extremamente motivadora. Né? Você que está acompanhando esse vídeo e que esteja gostando, talvez esse seja aquele pontinho que estava faltando, aquele estalo, né, para que você coloque a sua voz no mundo. Né? Tenha essa coragem, porque você tem muita coisa boa para compartilhar. Né? Se você está sintonizando com aquilo que eu estou falando agora, certamente você tem muitas coisas boas para compartilhar. E você colocando isso no mundo pode ajudar muita gente. Tá certo, gente? Vamos lá, continuando. Eu lembro de várias ocasiões em que pessoas de quem eu não gostava, mas que procurava amar, abriram-se comigo e me deixaram boquiaberto. Um senhor com aparência de durão e modos empedernidos confiou-me que tudo que tentara terminara em fracasso. Contou-me, tintim por tintim, um fracasso arrasador depois de outro. Terminou admitindo
tenho sido um tolo, não acha? Passei a atacar os outros para que não prestassem atenção à minha história de fracassos. Acho que imaginei que a melhor defesa era uma boa ofensa. Ou seja, era uma pessoa que estava extremamente sofrida e através da agressão, né, se comunicava. E aí ele continua, né, o John Powell. Aprendi muito sobre o coração humano e o significado de um espírito humano, desalentado com ele. Eu sei que me tornei mais tolerante, menos ansioso para julgar ou rotular os outros, porque esse bom homem, uma vez, partilhou o seu dom incerto comigo. As pessoas realmente são dádivas, não são? Com isso ele conclui o capítulo, e como eu já falei, né, sempre vem um pensamento que resume tudo, né, a ideia proposta no capítulo, que diz o seguinte: ao lhe fazer o dom de mim, estou me dando a você. É a minha dádiva mais preciosa, talvez a única verdadeira. Acolha com mãos de ternura. Ou seja, quando você falar sobre o seu mundo, sobre os seus pensamentos, sobre os seus sentimentos, que a outra pessoa acolha e vice-versa. Quando alguém chegar para falar daquilo que pensa, daquilo que sente, né, esteja presente, esteja 100% presente para ouvir e interagir com ela. Isso aqui, gente, é uma ferramenta extremamente poderosa de comunicação, porque o que ele está ensinando aqui, o John Powell, é a empatia, né, a compaixão, né, é você se colocar de igual para igual, desenvolver a sua humildade. Tudo isso está contido dentro desse capítulo tão curtinho, né? Então espero que vocês tenham gostado, né? Para mim foi incrível, né? Esse capítulo eu achei especial, né? Como eu comentei, eu já escrevi sobre esse capítulo, né? Parte dele, né? Fiz um podcast, eu vou colocar aqui na descrição. E essas referências que eu trouxe, gente, eu também vou colocar aqui na descrição para ficar mais fácil para vocês encontrarem, né? Seguirem essa galera bacana que eu comentei aqui hoje, que eu sugeri para vocês, e vamos seguindo, né? No próximo vídeo a gente vai dar continuidade, vamos para o capítulo 3 desse livro. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.